Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Alienígena Supremo. Incêndio do Pântano Supremo. Espécie: metanosiano evoluído. Planeta: Metanos. Evolução: este é o resultado da iniciativa Ultimatrix. O Omnitrix simulou o que aconteceria com a espécie metanosiana evoluída durante um cenário de pior caso. Usando a regra da sobrevivência do mais apto, o Omnitrix simula o que aconteceria com os Vanfires se sua espécie evoluísse através de 1 milhão de anos de uma guerra civil intergaláctica. O resultado é uma criatura muito mais voltada para o combate, com poderes criados para os ambientes mais brutais. Poderes: a manipulação do fogo e a força física de Svanfire Supremo cresceram muito, e sua durabilidade agora é grande o suficiente para que ele não precise mais de poderes regenerativos. O gel é como a substância que ele carrega permite que ele crie bombas massivamente destrutivas capazes de reduzir arranha-céus a pilhas de escombros carbonizados. Ele também mantém o controle original dos Vanfires sobre a vida vegetal. Fatos notáveis: parece que a iniciativa Ultimatrix foi desbloqueada por meio de uma intensa mudança na emoção do hospedeiro do Omnitrix. O diagrama de árvore continuará a analisar. Ultimate. Svanfire? Mikoto gaguejou. Não acredito, o que é isso? Os olhos dos Svanfire Supremo brilharam em verde de fúria enquanto ele estava diante do impulsor. O calor ao redor de seu corpo parecia aumentar com uma intensidade massiva comparável a uma bomba nuclear em lenta contagem regressiva. Ora, você está cheio de novas surpresas, não é? Disse Impulsor, rindo. Ultimate? E? Eu nem sabia que você dava nomes às suas formas. Que criança! Por que você não desce aqui e vê o quão infantil eu sou? Disse Ultimate Svanfire. Seu covarde chorão. Os olhos de Impulsor brilharam com uma fúria nunca antes vista. Não me chame de covarde. Impulsor se lançou contra Ultimate Svanfire, seus olhos lívidos com um desejo insano de matar. Ultimate Svanfire estendeu as mãos em direção a Impulsor. E em uma explosão incrível, um tremendo fogo azul irrompeu. A força e o calor de as chamas azuis eram tão poderosas que as caixas próximas começaram a derreter, e a poderosa explosão de chamas de supernova lançou Impulsor a 500 metros de distância antes de explodir no chão em uma enorme onda de choque de fogo azul. Impulsor se levantou da cratera que seu corpo havia criado, ofegando enquanto sangue escorria por sua testa, e queimaduras crepitavam em sua pele. Então, disse o Pântano Incendiário Supremo. O que você diz, Imp? Rodada 2. Seu desgraçado. Seu desgraçado fedido. Seu maldito. Hargale. A cada grito, Impulsor batia os pés no chão repetidamente, fazendo o distrito tremer a cada sílaba. Eu vou acabar com você. Impulsor disparou em velocidade supersônica, atacando Ultimate Svanfire e desferindo um chute vibratório. Ultimate Svanfire desviou do chute e envolveu seus punhos em chamas azuis. Ele desferiu um soco flamejante direto no queixo de Impulsor. Impulsor voou para o ar enquanto Ultimate Svanfire pulava atrás dele. Ultimate Svanfire então socou Impulsor, derrubando-o do ar, com outro soco flamejante antes de pousar sobre ele com uma explosão azul flamejante. E criando uma cratera gigante com a força do impacto. Preparem seus analgésicos, disse Ultimate Svanfire. Porque isso vai doer muito. Ultimate Svanfire golpeou Impulsor com uma das mãos a queima-roupa, e uma enorme explosão de fogo azul explodiu no chão, espalhando-se fazendo com que caixas de transporte se lançassem ao ar e derretessem em poças fumegantes de metal fundido. Ultimate Svanfire então arrastou Impulsor para fora dos escombros e o jogou para o céu. Ele lançou uma saraivada de bolas de fogo azuis no Esper atordoado, todas as quais explodiram no impacto em uma demonstração de poder puro incrível, iluminando o céu como uma segunda lua. Impulsor caiu do céu e socou o chão com um punho, gritando sua fúria. Por quê? Porque eu nunca consigo ficar mais forte. E você? Eu nem te conheço. E de alguma forma você conseguiu um aumento de poder tão enorme. Eu também não tenho ideia de como consegui isso, disse Ultimate Svanfire.
Tudo o que eu sei é que, com ou sem esse aumento de poder, eu vou usá-lo para proteger todos que eu amo. E se isso significar que essa batalha vai continuar, então, com certeza. Vamos dançar, garoto louco! Impulser formou esferas de plasma em suas mãos e lançou um tremendo raio de energia contra Ultimates Vanfire, que revidou com sua própria mega explosão de fogo azul. Os dois ataques explodiram um contra o outro em um estrondo tremendo. Enquanto a batalha continuava, despercebida pelos dois combatentes, oficiais do Jugmen e unidades anti-skill estavam chegando em massa à beira da área de armazéns do Distrito 11. Kuroko Shirai escalou o topo de um dos armazéns com seu teletransporte e olhou através de alguns binóculos. Uau! Isso, o que estou vendo? Genven, que formou estranhas plataformas de energia transparente sob seus pés, criando escadas e pulou no telhado para se juntar a Kuroko, olhou para onde estava olhando, seus olhos brilharam em roxo. Essa mana é o bem. E não pode ser. Fogo pântano. Não pode ser, disse Kuroko. Uiharu viu o fogo pântano, ela me mostrou uma gravação. E isso não parece o fogo pântano. Ah, é o fogo pântano mesmo. Disse Genven, balançando a cabeça. Isso é incrível. Ei! Cercamos o perímetro, gritou um oficial do Jugmen, devemos entrar. Kuroko fez uma pausa por um minuto e então apenas sorriu. Não, ainda não. Oh, o quê? Nosso novato da divisão de julgamento, Ben Tennyson, está com a situação sob controle, disse Kuroko. Por quê? Murmurou Genven. Mas, um policial sozinho não conseguiria lidar com isso, gritou Julie Yamamoto, que acabará de chegar com alguns outros da divisão de julgamento. Ah, deixe-me te contar uma coisinha sobre matar Ben Tennyson, disse Kuroko, piscando para Genven. Não funciona. Genven apenas sorriu para Kuroko. Você está aprendendo bem. De volta ao campo de batalha. Ultimates Vanfire e Impulser continuaram seu intenso duelo. Impulser agora disparava o máximo de discos de plasma que conseguia contra Ultimates Vanfire, enquanto o poderoso alienígena evoluído corria pela floresta de contêineres de metal, desviando das explosões. Ultimates Vanfire então pulou em um container e se impulsionou para o ar usando chamas de suas mãos como foguetes propulsores. Ele agarrou várias das cápsulas de gel em seu antebraço e as jogou em Impulser. As cápsulas de gel se regeneraram no antebraço de Ultimates Vanfire, enquanto as cápsulas que caíram perto de Impulser brilharam com uma luz poderosa. As cápsulas, que se revelaram bombas, explodiram com uma força devastadora, tornando-se uma cúpula gigantesca de chamas flamejantes. Impulser foi jogado ao chão, gemendo ao sentir várias costelas quebrarem. A força das explosões em si estava se provando mais poderosa do que nunca. Que tipo de aberração? Você é! Impulser gritou enquanto se levantava e socava o chão, enviando um choque sísmico em direção a Ultimates Vanfire. Ultimates Vanfire cruzou os braços, e um enorme crescimento de raízes e vinhas irrompeu do chão à sua frente, protegendo-o do choque sísmico. Ultimates Vanfire então avançou rapidamente em direção a Impulser, acertando alguns socos de fogo flamejantes no estômago e na mandíbula de Impulser. Impulser cambaleou para trás, com sangue voando do seu nariz e seus ossos estalando enquanto ele lutava para manter a postura. Eu vou te congelar! Impulser rosnou ferozmente, liberando outro congelamento profundo. Ultimates Vanfire rolou para o lado enquanto um chão de gelo crepitava. De jeito nenhum ele ficaria preso naquilo de novo. Batata quente! Ultimates Vanfire gritou, pegando outra bomba de gel e jogando-a em Impulser. Impulser disparou em velocidades violentas, lançando um raio de plasma na bomba de gel, fazendo-a explodir prematuramente, mas Ultimates Vanfire já havia começado a jogar e espalhar mais bombas por toda a parte. As bombas explodiram violentamente, esmagando Impulser através de escombros e fumaça. O Vanfire Supremo então correu pela poeira e lançou uma bomba de gel no peito do impulsor, que criou raízes semelhantes a árvores e o envolveu como um colete. Parabéns! É uma bomba, disse o Vanfire Supremo enquanto pulava para o lado. Não, 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 não,
Não! Impulsor gritou enquanto era cercado por uma tremenda explosão azul que criou uma área de mais de 40 metros de largura. Impulsor saiu dos destroços, com sangue manchando sua camisa e escorrendo por sua jaqueta de couro. Ele tossiu um pouco de sangue, mas o cuspiu com nojo. Você não vai me derrotar, aberração de circo, de jeito nenhum. Sabe, uma vez eu conheci um bando de aberrações de circo. Eles eram liderados por um palhaço estúpido e bobo com um fetiche por sugar a alma das pessoas. Disse o Svanfire Supremo. Você se encaixaria perfeitamente com eles. Ha 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 ha. Cara. Você é mesmo um espertinho, disse Impulsir. Me irrita demais te ouvir falar. É como assistir a série Ultimate Spider-Man de novo. Tão irritante. Uma coisa que eu gostaria de perguntar antes de continuarmos tentando nos bater, disse o Svanfire Supremo. Por que diabos você quer se tornar um nível 6? O nível 5 já é o nível de poder mais alto que você pode obter nesta cidade. Você é literalmente o melhor comparado a mais de 2,1 milhões de pessoas. Você pergunta por quê? Por que eu me voluntariei para isso? Impulsir sibilou. Olhe para mim. O mundo despreza uma pessoa como eu, e eu aprendi a desprezar o mundo por isso. Você não tem ideia. Nenhuma ideia. Vamos concordar em discordar disso, disse o Pântano Incendiário Supremo. Verdade, esta é a primeira vez que me aventuro pelo lado sombrio da cidade acadêmica. Todas as coisas terríveis que esta cidade esconde sob sua máscara agradável me repugnam profundamente. Mas eu já estive em uma situação semelhante. Houve uma época em que eu odiava o poder que possuía, eu queria me livrar dele. Mas, infelizmente, descobri que simplesmente não conseguia, eu estava preso a ele para sempre, até mesmo aquele que criou o poder. As mutas. Ele não conseguiu removê-lo, foi um pesadelo, eu fingi minha própria morte, e me escondi. Pensando que se eu pudesse proteger a todos desse poder terrível, eu ficaria bem, mas então... Ultimate Svanfire cerrou os punhos. Percebi que não posso simplesmente desistir, havia outros. Mikoto, Kuroko, Uiharu, Saten, tantos outros que precisavam de um poder como o meu, precisavam de alguém com o poder para ajudar, e depois disso. Lembrei-me de que um poder pode ser duas coisas, uma maldição ou uma ferramenta, e a menos que aprendamos a aceitar o preço que a ferramenta apresenta como uma maldição, então seremos engolidos por essa maldição. Eu quase fui engolido. Mas uma garota me salvou disso, uma garota. Uma pessoa. Isso mesmo. Ela me salvou. Ela pensa que todo esse tempo ela esteve me causando dor, mas na verdade foi ela quem me salvou. Sem ela, eu teria continuado vagando na escuridão até não sobrar nada. Mikoto sentiu a respiração falhar enquanto observava. Eu salvei ele. Ela é corajosa, inteligente, engraçada, até mesmo. Ela é fofa várias vezes, disse Ultimate Svanfire. Ela é a luz que iluminou minha escuridão, e foi ela quem deu ao Unitrix uma última faísca para lutar pela última vez. Então vamos lá, Impulsir. Você tem uma luz. Ou vai continuar vaganando nessa escuridão desolada que você criou para si mesmo? Impulsir pareceu atônito com a pergunta de Ultimate Svanfire. Que diabos? Primeiro você tenta me derrotar, depois tenta me salvar. Você acha que conhece o lado negro. Mas na verdade você é só um tolo ingênuo. Impulsir se lançou contra Ultimate Svanfire e começou a tentar despejar toda a sua energia no alienígena enquanto Ultimate Svanfire se defendia com seus próprios punhos flamejantes. Você não pode derrotar o lado sombrio desta cidade. Ninguém pode derrotar o lado sombrio desta cidade. Você não. Nem vi uma fração disso. Eu falei com Aleister Crowley. Eu entendo. Em breve, depois que eles descobrirem seu poder, pode ter certeza que eles tentarão usá-lo. E eles conseguirão sem que você nem saiba. Isso não vai acontecer. Ultimate Svanfire rugiu enquanto golpeava Impulsir com um punho flamejante. Mas vai sim. Impulsir rosnou. Somos todos apenas marionetes nas mãos de Aleister.
Você nem sabe disso ainda. Tudo faz parte do plano maldito dele. Tudo faz parte de algum esquema maldito. Espere só, quando tudo estiver dito e feito. Seremos apenas engrenagens descartáveis em algum plano sombrio maior. Impulser envolveu suas mãos em energia de plasma. E eu não sei quanto a você, mas se eu tiver que viver no lado sombrio de coisas, então eu vou ganhar o máximo de poder que puder, para que eu possa ficar acima de todos os outros mestres de marionetes. É por isso que serei um nível 6. E é por isso que vou te matar e depois matar aquela garota fedorenta. Os olhos de Ultimate Vampire brilharam com um calor incrível enquanto chamas azuis emanavam de suas mãos. Então é assim, hein? Tudo bem. Então, antes de eu chutar sua bunda pela última vez, deixe-me dizer uma coisa. Eu vou aproveitar isso. E vou beber um Mr. Smoot e não me arrepender de nada. Impulser encarou bem. Você é o esquisito mais estranho que eu já tive o azar de conhecer. E com isso, os dois combatentes atacaram, reunindo toda a vontade de lutar que lhes restava e colidindo um com o outro em uma tremenda explosão de energia e fogo azul. Os dois se empurraram enquanto uma luz brilhante começava a queimar e crescer cada vez mais, explodindo no céu e despedaçando todas as nuvens. Ultimate Vampire então soltou um grito, e empurrou o Impulser para baixo enquanto a luz continuava a brilhar ao seu redor. Isto é por ter esmagado a Mikoto no chão. Pã! Um soco flamejante e massivo explodiu no rosto de Impulser. Isto é por chamar a Mikoto de pedaço de carne. Pã! Outro soco. E isto? Isto é porque você ousou tocar um único fio de cabelo na cabeça da Mikoto Misaka, seu idiota. Ultimate Vampire soltou um último grito. Soco flamejante, e uma tremenda explosão flamejante rugiu para o céu, enchendo o céu de fogo azul. Por um momento, não havia nada além de fumaça, e quando a poeira baixou, Ben e Impulsor estavam um de frente para o outro, parecendo completamente sem fôlego. Ben havia voltado à sua forma humana. Quem ganhou? Perguntou Mikoto. Ben, trêmulo, ergueu o punho, e gentilmente bateu na testa de Impulsor com ele. Impulsor então caiu de costas, completamente nocauteado. Ah, agora, alguém, me traga um smoothie. Murmurou Ben, tonto. Ben fechou os olhos e caiu lentamente para trás. No entanto, antes que pudesse atingir o chão, um conjunto de gentis familiares. As mãos o seguraram. Genvin suspirou aliviado enquanto abraçava o primo. Você, Ben, é o nerd mais maluco de todos os tempos. Demorou cerca de 20 minutos para as ambulâncias chegarem. Equipes de notícias estavam por toda parte, filmando cada detalhe da cena que podiam, exclamando sobre os eventos notáveis que haviam testemunhado. Kuroko e Genvin acompanharam Mikoto enquanto os socorristas a enfaixavam na parte de trás da ambulância que levaria ela e Ben para o hospital. Como ele está? Mikoto perguntou preocupado enquanto Kuroko a cobria com um cobertor quente. Ele vai sobreviver, disse Genvin com uma piscadela. Confie em mim, ele já passou por coisas muito piores. Posso vê-lo? Você está na mesma ambulância, menininha, disse Kuroko. Você poderá vê-lo quantas vezes quiser. Mikoto sorriu. Sim. Com a ajuda de um paramédico, Mikoto conseguiu cambalear para dentro da ambulância. Então, o que diabos aconteceu com os Vampire ali? Perguntou Kuroko. Os alienígenas do bem costumam passar por uma evolução instantânea ou algo assim? Não. Disse Genvin. Isso foi completamente novo. Pode ser um recurso desconhecido do Omnitrix que Ben descobriu por acaso, não seria a primeira vez. É como se ele tivesse encontrado aleatoriamente algum tipo de novo recurso naquela coisa. Genvin foi repentinamente interrompida pelo som de um dos paramédicos dentro da ambulância. Espere. Senhora! Você não pode fazer isso, espere. Genvin e Kuroko entraram na ambulância em pânico, apenas para encontrar Mikoto encolhida e dormindo na maca de Ben, cochilando pacificamente ao lado dele.
O queixo de Kuroko caiu e seu rosto ficou vermelho. No entanto, Genvin apenas riu. Ok, acho que podemos deixar os dois sozinhos por um tempo. Mas... Kuroko gaguejou. Genvin pegou Kuroko pela mão e a puxou para fora da ambulância. Vamos, podemos vê-los mais tarde. Kuroko ficou boquiaberta e seu rosto vermelho. Genvin, porém, apenas riu baixinho. Ok, acho que podemos deixar os dois sozinhos por um tempo. Mas... Kuroko gaguejou. Genvin pegou Kuroko pela mão e a puxou para fora da ambulância. Vamos, podemos vê-los mais tarde. Mas, minha irmãzinha. Kuroko gaguejou. Não. O amor da minha irmãzinha me pertence. Enquanto a ambulância partia, Mikoto e Ben continuaram dormindo. Nenhum dos dois teve um único sonho, eles não precisavam, ambos estavam finalmente em paz e felizes.